pessoal, vamos a mais uma revisão geral hoje em ciências e eu fiz da seguinte forma, eu vou fazer também com o quinto ano. Perdoem a minha voz um pouco baixa, mas é porque eu realmente estou com a gengiva inflamada, dor de dente, e aí quando eu falo isso aqui meu dói a beça. Espero que vocês tenham gostado da nossa primeira aula de matemática online, foi feita com muito prazer, muito carinho, sempre atender vocês é muito gratificante para todos nós. E que vocês levem a sério mesmo os conteúdos que estão e estarão sendo passados, ok? Vamos nessa. Então a gente começa fazendo a revisão do capítulo 4, vou colocar 3 vídeos de 10 minutos. A revisão do 4, a revisão do 5, a revisão do 6 e o último vídeo é um vídeo de 10 minutos que é instrucional. Eu peço que vocês assistam, eu não vou nem falar do que é, porque senão vocês não vão assistir. Por que é importante a preservação do meio ambiente? É o capítulo 4 de ciências. Bom, conservação dos solos é o primeiro assunto do capítulo 4, né? Da preservação do meio ambiente. Quando a gente fala que um solo sofre erosão, a gente está querendo dizer que esse solo está sofrendo uma retirada da camada superficial dele, e aí ele perde não só a propriedade de um solo fértil, como nutrientes e partículas, né, que estejam presentes naquele solo. Então a erosão nada mais é do que a degradação dos solos. Essa erosão ela pode acontecer por vários fatores. Pode sofrer uma ação do vento, uma ação da água, sendo água de rios, sendo água de oceanos, tá? E essa erosão, infelizmente, às vezes ela pode causar grandes estragos, né, nos solos, deixando assim o solo totalmente infértil e degradado por completo, tá? Então causa algumas coisas ruins quando acontece alguns tipos de erosão. Então, o que fazer, né, em solos que estão com muita propensão a sofrer essa erosão? A cobertura vegetal. A cobertura vegetal, ela não só ela vai servir como uma camada protetora, como ela vai prevenir a erosão deste solo. Nós temos, por exemplo, não tem um desenho aqui. Quando vocês viajam, né, a gente vê aqueles morros, né, aquelas elevações. E em algum momento da vida vocês já também assistiram alguns deslizamentos de terra, né, que os noticiários acabam mostrando pra gente. Quando este solo ele está muito propenso a receber este tipo de erosão, o que fazer para proteger esse solo novamente? Uma cobertura vegetal. Porque o que é a cobertura vegetal? Nada mais é do que um plantio de vegetais, né, que deem firmeza a esse solo, que passem a dar força a esse solo para que ele não seja tão facilmente levado, por exemplo, pela ação da água das chuvas. Quando uma gota, imagina uma gota que cai numa árvore, ela cai primeiro na folha. Essa folha, ela vai acumulando essas gotas. Então, muitas das vezes, essa gota cai, né, espirra e não vai toda ela para o chão. Então, essa cobertura vegetal, ela atua também como um filtro protetor para que a água que caia das chuvas infiltre com menor intensidade. Então, a gente falou de conservação dos solos. Manutenção do ciclo da água. Este processo que eu acabei de falar para vocês, nada mais é do que a interceptação. A interceptação é a interrupção
da passagem dessa água diretamente para o solo, tá bom? O que é a manutenção do ciclo da água? É justamente a gente usar com consciência, né? É a gente, ai, tudo uma falta de ar. É a gente entender que tudo na natureza possui um ciclo. E o ciclo da água, ele tem algumas etapas, como evaporação, transpiração, precipitação, condensação, precipitação, transporte, escoamento superficial, escoamento subterrâneo. Então, se a gente tem algum agente que vai interceptar este ciclo, como por exemplo as plantas, né? Não quer dizer que esse ciclo não continue, ele até continua, só que ele vai demorar muito mais a acontecer. Não é prejudicial em nenhum momento, porque a água que infiltra no solo, ela também alcança um lençol chamado de lençol subterrâneo ou lençol freático. Depois a gente vai falar de conservação dos cursos d'água, né? E nós vamos falar de dois assuntos importantes, que é o assoreamento e a mata ciliar. Na verdade, a mata ciliar, ela recebe esse nome porque ela é uma cobertura vegetal que fica às margens, né, dos cursos d'água. A gente tem até algumas figuras e tem uma ilustração muito prática de ser entendida na página 377, que é a mata ciliar em volta de um rio, tá? Então, essa mata ciliar, ela é a cobertura vegetal que fica às margens dos cursos d'água. Então, ela vai impedir o assoreamento, ou seja, ela vai impedir o acúmulo de sedimentos no fundo desse rio. Porque quando a chuva vem, a chuva sai carregando tudo. Então, ela vai chegar num lugar onde ela vai encontrar uma determinada profundidade, né? E tudo que ela arrastar pelo caminho, ela vai deixar depositado ali. Só que este rio ele pode ficar assoreado, ou seja, ele pode ficar com muito sedimento, como areia, por exemplo, né? E vai acabar interferindo nos cursos d'água, interferindo na manutenção dessa água. Por quê? Porque esse material chega junto nos rios, provocando assoreamento. Ele não é só areia não, ele pode ser lixo, pode ser entulho, pode ser esgoto, tá? Então traz esse processo de assoreamento, traz graves consequências. E uma delas é a diminuição da profundidade dos rios, e aí os rios eles se tornam mais lentos, as águas vão ficando mais turvas, diminui a entrada de luz, os seres que ali vivem e precisam da entrada de luz para receber oxigênio começam a diminuir. A qualidade da água vai ficando muito comprometida, né? Então, os rios acabam ficando impróprios para navegação, porque o barco vai, né, com certeza atingir esses bancos de areia que estão lá nos rios. E infinitos problemas que podem ser causados pelo assoreamento. Depois a gente vai falar de qualidade de ar. Antes de a gente falar de qualidade de ar, a gente fala dos gases que compõem o ar. O nitrogênio está em maior quantidade, 78%, o oxigênio 21%, e o restante são outros gases, como gás carbônico, gás hélio, argônio e por aí vai. Como é que a gente pode falar de qualidade do ar sem falar da interferência, tá? Peraí só um minuto, da 380, página 380, da interferência da ação humana nesse sentido, né? Então nós temos alguns exemplos aí, ó. Nós temos uma refinaria de petróleo, incêndios na floresta, um vulcão e veículos no trânsito, usina termoelétrica, um peixe em decomposição, né? Então a gente tem algumas imagens aí que são, por exemplo, muito prejudiciais, muito prejudiciais para a qualidade do ar. Por exemplo, a queima de combustíveis fósseis, né?
é a principal causa da poluição atmosférica. Os poluentes, eles são invisíveis, né? Mas existem outros gases que podem ser vistos. A fumaça, né, que sai dos escapamentos dos carros, como o monóxido de carbono, que é um gás extremamente tóxico, também contribui para a má qualidade do ar, entendeu? Então, assim, por isso que está sendo cada vez mais estudado e investido o uso do biocombustível, que é um combustível que não tem emissão prejudicial para a qualidade do ar. Depois a gente também fala de efeito estufa. O efeito estufa nada mais é do que a parte de gás carbônico, né, que está sendo liberada muito para o ar, que impede a incidência dos raios ultravioleta que voltem para o espaço. Então, este espaço entre os gases que estão impedindo e aqui, ó, até chegar ao planeta Terra, fica totalmente quente. Por isso parece que é uma estufa. Daí o nome efeito estufa, tá? Então, o grande responsável pelo efeito estufa é a alta emissão de gás carbônico, como nós infelizmente temos bastante. Então, este capítulo, ele tratou nada mais, nada menos do que a contribuição que nós precisamos dar para a manutenção dos sistemas que nós temos, né, uma fonte tão boa, manutenção da vida no nosso planeta, tá? A gente pode conservar bem o solo, a gente pode fazer uma cobertura vegetal nesse solo, que vai prevenir várias coisas, assim como erosão, empobrecimento do solo. A gente também pode interferir na qualidade do ar quando a gente decide emitir menos gás carbônico e outros poluentes, queimar menos combustível fóssil, cuidar das matas ciliares, que as matas ciliares são uma proteção para determinados rios, para assim a gente evitar o assoreamento, e com isso a gente também está evitando a poluição, a contaminação dos rios, evitando também as enchentes, né? Enfim, este capítulo tratou da manutenção do meio ambiente. No capítulo 5, nós vamos ter o seguinte: como o ser humano obtém energia. Vamos relembrar o capítulo 5 no próximo vídeo, ok? A gente termina com 13 minutos de revisão do capítulo 4.